Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus nesse dia em que celebramos Santa Escolástica, dia 10 de fevereiro, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 8 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 1 a 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Amados e amadas de Deus, Jesus tem diante de si uma grande multidão que não tem o que comer. E Jesus chamou então os seus discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Amados e amadas de Deus, qual é a atitude de Jesus diante da fome da multidão? Jesus tem compaixão. Compaixão porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Bonito aqui a imagem de 3. 3 dias relembra o mistério da morte e da ressurreição de Jesus. Uma multidão que está com Jesus 3 dias e não tem nada para comer. E Jesus diz: se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. E o que dizem os discípulos? Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus então perguntou: quantos pães tendes? E eles responderam: 7. Amados e amadas de Deus, Jesus vai multiplicar os pães, mas vai multiplicar os pães a partir daquilo que se tem. E quantos pães se tem? 7. 7 é o número da perfeição. Se tem 7 pães. Diz o texto do Evangelho: Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou 7 pães, deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Amados e amadas de Deus, o gesto de Jesus é um gesto eucarístico. Pegou os 7 pães, deu graças, o gesto de dar graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. Gesto que Jesus cumprirá na última ceia. O que quer dizer, as multiplicações de pães, elas preanunciam aquilo que vai ser o verdadeiro alimento. Jesus, ele alimenta a multidão, ele multiplica os pães, mas na Eucaristia ele mesmo será o alimento, o verdadeiro alimento.
Tanto que nós vamos perceber, amados e amadas de Deus, o Evangelho vai dizer que comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. 7 cestos relembra a perfeição. Esse alimento é o alimento da perfeição. De 7 pães, Jesus abençoa, Jesus dá graças, Jesus parte e recolhem, a multidão toda é alimentada e recolhe ainda 7 cestos. Quer dizer, é a multiplicação dos pães que preanuncia um outro alimento, preanuncia a Eucaristia, onde Jesus mesmo será o grande alimento da multidão, onde o próprio Jesus mesmo será o grande alimento da igreja, onde o próprio Jesus mesmo será o nosso alimento. O Evangelho se conclui e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Quer dizer, Jesus que está em movimento, colocando em movimento o reino de Deus, Jesus que está sempre girando de uma parte para outra, colocando em movimento o reino de Deus. Que essa palavra de Deus nos ajude, que essa palavra de Deus nos ajude a percebermos que Jesus é o nosso verdadeiro alimento, que este Evangelho nos ajude a percebermos que alimentados de Jesus Cristo, que é o pão da vida, que é o grande alimento da nossa vida, nós também busquemos sempre olhar ao nosso redor e nunca permitir que os irmãos e as irmãs que estão ao nosso redor passem fome, tenham necessidade de pão. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.